Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Terceira Descida. Antes de mais nada, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e tocarem no sininho de notificação. Esse é o quarto e último episódio da série Jogos Inesquecíveis. É uma série que a gente fez aqui no programa do Terceira Descida para todos os analistas de futebol americano e da NFL do canal contarem os seus jogos inesquecíveis. Meu nome é Pedro Zaniol e eu vou falar sobre o Colts vs Patriots da semana 10 da temporada de 2009 da NFL. Mas antes de contar esse jogo, eu vou contar um pouco da história de como que eu me apaixonei pelo futebol americano. Então, o primeiro jogo que eu vi na minha vida foi o Super Bowl 43 entre Steelers e Cardinals. Foi um jogaço. O nosso companheiro aqui do canal, o Bruno, fez um vídeo sobre esse jogo. Vou botar aqui depois para vocês verem esses vídeos e os outros vídeos da série de jogos inesquecíveis, que tá bem legal. Então, esse foi o primeiro jogo que eu vi, foi um baita jogo, super emocionante. Só que como tinha sido o primeiro jogo que eu vi da história de futebol americano, eu não entendi absolutamente nada das regras, fiquei super perdido. Mas em compensação, eu adorei, achei um jogo assim, meu Deus do céu, e fiquei com muita vontade de aprender mais. Então, eu fui atrás de aprender sobre futebol americano, fui atrás de aprender as regras, como a história do esporte, como que funciona e tudo mais. Eu tinha um amigo nessa época na escola que ele entendia bastante de futebol americano e ele torcia para o Minnesota Vikings. Um dia ele me chamou para ir para casa dele. Quando a gente estava lá na casa dele, ele foi jogar videogame, PlayStation 2, e daí ele tinha um jogo de futebol americano, esse jogo aqui. Então, a gente resolveu jogar o joguinho de futebol americano e como eu não tinha time ainda para torcer, eu falei, bom, como eu era uma criança bem inteligente, né, eu falei, vou torcer para um time bom, né? Então, vou escolher o time para torcer com o melhor rating aqui no jogo de videogame. E o time com o melhor rating no jogo de videogame, naquele Madden 2009, era o New England Patriots. Então, sem nem saber que eles tinham Tom Brady, nada da história do time, eu resolvi começar a torcer para eles. Então, como agora eu tinha um time para torcer, eu estava super entusiasmado para a temporada de 2009, que seria a primeira temporada que eu ia acompanhar com o time, conhecendo as regras. E a temporada de 2009 começou, porém, na ESPN Brasil só passavam jogos do Monday e do Sunday Night Football. E era complicado você achar os jogos pela internet, a minha internet não era tão boa, naquela época era mais difícil achar esses jogos assim na internet. Então, a semana 10, o Sunday Night Football entre Indianapolis Colts e New England Patriots, foi o primeiro jogo que eu pude ver meu time ao vivo na TV. Eu lembro muito bem que estava todo mundo falando muito desse jogo. As propagandas falavam rivalidade da década, porque era o jogo entre o Indianapolis Colts do Peyton Manning e o New England Patriots do Tom Brady. Os dois dos maiores quarterbacks da história da NFL. Era uma rivalidade enorme no começo, durante os anos 2000 inteiro, né? Principalmente naquela década dos anos 2000. Era uma rivalidade nível Nadal e Federer no tênis, Magic e Larry Bird na NBA, Senna e Prost na Fórmula 1, Fraser e Ali no boxe, Messi e Cristiano Ronaldo no nosso futebol. Então, era um jogo assim que estava todo mundo esperando muito para aquele jogo, porque eram os dois atuais MVPs. O Tom Brady foi o MVP da temporada de 2007 e o Peyton Manning era o atual MVP. E os dois times começaram muito bem. O Indianapolis Colts estava invicto, 8 jogos, 8 vitórias, e o Patriots começou com 6 jogos e 6 vitórias e 2 derrotas em 8 jogos. Então esse jogo era muito importante pela briga pelo primeiro lugar da Conferência Americana. Se os Patriots perdessem esse jogo, praticamente dava a Deus a chance de conseguir o primeiro lugar. Os dois times eram dois timaços. O Patriots tinha vários remanescentes daquele time que ganhou os 16 jogos da temporada regular de 2007. Tinha um ataque com o Tom Brady como quarterback, o Randy Moss, Wes Welker e o Julian Edelman Rookie como wide receivers. Meu Deus, imaginar que hoje a gente só tem Julian Edelman velho,
Mohamed Sanu e N'Keal Harry. Meu Deus! Mas, enfim, era um timaço. Na defesa também tinham vários bons jogadores. E o Colts também, no ataque comandado pelo Peyton Manning, tinha o Dallas Clark, tight end, muito bom. Wide receiver Reggie Wayne também, ótimo wide receiver. Uma linha ofensiva muito sólida. Na defesa tinham dois jogadores sensacionais, que eram o Robert Mathis e o Dwight Freeney, que eram dois pass rushers muito bons. Então, todos os elementos para um jogaço estavam confirmados. E o jogo fez jus a toda essa expectativa. No primeiro quarto, o Indianapolis Colts do Peyton Manning já começou vencendo por 7-0. Logo no drive seguinte, na campanha seguinte, o Tom Brady empatou o jogo em 7-7. E daí, no segundo quarto, o time dos Patriots deslanchou, fez mais 17 pontos sem resposta do Colts e abriu 24-7. Porém, antes da bola do jogo ir para o intervalo, o Peyton Manning conseguiu fazer uma campanha e pontuar para os Colts. Então, o primeiro tempo acabou 24-14. Na volta do segundo tempo, nenhum dos times pontuou no terceiro quarto. Os dois times fizeram campanhas longas, porém não conseguiram pontuar. Os Patriots chegaram até a linha de 1 jarda, porém na hora de entrar, o running back da equipe, Lawrence Maroney, sofreu um fumble e o Patriots acabou saindo de campo nesse terceiro quarto sem nenhum ponto. Já o quarto quarto foi bem mais maluco. Os dois times ficaram trocando pontuações. O Patriots fez um touchdown e abriu 31-14. O Colts respondeu logo em seguida para 31-21. E os Patriots conseguiram um field goal na campanha seguinte e abriram 34-21, faltando 4 minutos e 12 segundos para acabar o jogo. Nessa hora, eu, criança, já tava, beleza, vamos conseguir ganhar do Peyton Manning e do Indianapolis Colts. Beleza, já tava todo feliz, comemorando. Pô, não tem como perder esse jogo, né? Mal sabia eu que vinha em frente. Na campanha seguinte, Peyton Manning fez um drive maravilhoso. Em menos de 2 minutos ele já conseguiu fazer um touchdown. Não gastou nenhum tempo. Foi algo assim sensacional. E os Colts encostaram no placar. Ficaram 34-28, faltando apenas 2 minutos e 23 segundos para acabar, com 3 timeouts ainda a pedir e mais um 2-minute warning. No drive seguinte dos Patriots, aconteceu algo que é lembrado até hoje e é por isso que esse é um dos jogos mais famosos que tem da NFL. Se você vai falar, até hoje muitas pessoas lembram desse jogo. Então, os Patriots pegou a bola e com 2 minutos e 23 no relógio, o Colts tinha 3 tempos ainda para pedir. Eles não podiam simplesmente correr para matar relógio, porque os Colts iam conseguir parar e ia dar muito tempo ainda para o Peyton Manning receber a bola de volta. Então, os Patriots tinham que conseguir esse first down para tentar liquidar esse jogo. Com isso, nas 3 primeiras descidas, o time conseguiu apenas 8 jardas e não conseguiu o first down. Então, todos os comentaristas, torcedores, todo mundo imaginava que o time ia punchar na 4ª-2. Foi então que Bill Belichick pediu um tempo. Na volta desse tempo, na 4ª descida para 2 jardas, para surpresa de todo mundo, todos no estádio, quem estava fazendo a transmissão, todos em casa torcendo, Bill Belichick e os Patriots resolveram ir para a 4ª descida na sua linha de 28 jardas. Então, se não conseguisse, o Peyton Manning ia receber a bola praticamente dentro da red zone já para virar o jogo. Foi uma jogada muito ousada do Bill Belichick. Acabou que a ousadia não deu certo, porque o Tom Brady fez um ótimo passe para o Kevin Faulk, o running back, só que ele não conseguiu pegar a bola direita, ela ficou meio que pipocando na mão dele. Quando ele conseguiu fazer a recepção, o defensor do Indianapolis Colts já estava derrubando ele um pouco antes de chegar na linha do first down. Ele conseguiu 1,5 jardas, ficou a meia jarda de conseguir o first down e devolveu a bola para os Colts com mais de 2 minutos no relógio e 28 jardas só para andar para vencer o jogo com um touchdown.
Bom, e quando você dá uma chance para um jogador como o Peyton Manning, ele não perdoa, né? Ele fez uma campanha cirúrgica, acabou com basicamente todo o tempo do jogo, conseguiu andar essas 28 jardas e faltando 13 segundos para acabar o jogo, ele fez um passe para o Reggie Wayne, virando a partida e garantindo assim praticamente o Colts como o primeiro colocado na Conferência Americana e partindo o coração de um jovem Pedro que estava vendo pela primeira vez o seu time perder de uma maneira tão sádica assim. Bom, mas agora vocês devem estar pensando, por que esse jogo é tão lembrado? Foi só por causa da virada? Não. Então, em 2009, essas equipes analíticas, equipes de estatísticas nas equipes da NFL não eram muito comum. Isso no beisebol já era muito comum, mas na NFL ainda estava começando. Não era comum que todos os times tinham essa equipe de estatísticas. Porém, os Patriots com o Bill Belichick já tinham uma equipe e ele sempre dava ouvidos a elas. Essa equipe, durante o timeout que ele pediu, mostrou para ele que estatisticamente, contra o Peyton Manning, que é um excelente quarterback, valia mais a pena você tentar conseguir essas 2 jardas com o seu ataque do que pantear a bola para ele e simplesmente deixar na mão dele a chance de acabar ou não o jogo. Assim, você deixava a chance de ganhar o jogo na mão do seu quarterback, do Tom Brady, porque se ele consegue essas 2 jardas, fatalmente o Patriots ganharia o jogo. Na época, isso foi muito debatido, muita gente caiu em cima do Bill Belichick, porque onde já se viu, tinha que confiar na sua defesa, você não pode fazer isso, tentar, tão perto da sua própria endzone, tentar uma jogada, isso é loucura. E bom, isso só prova hoje o porquê o Bill Belichick é o melhor técnico da história da NFL. Ele, depois desse jogo, foi para mais 5 Super Bowls, venceu 3, é o head coach mais vencedor da história da NFL. E hoje em dia, isso é super comum na NFL. Todos os times têm a sua equipe de analítica, equipe de estatísticas. Times hoje como o Baltimore Ravens com o Lamar Jackson, o Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes e Andy Reid, eles vão para a quarta descida várias vezes, porque eles sabem que vale muito mais a pena você confiar no seu quarterback, que é um ótimo quarterback, como no caso do Ravens com o Lamar, do Chiefs com o Patrick Mahomes e na época era dos Patriots com o Tom Brady, do que você ficar torcendo que o quarterback do outro time vai jogar pior que a sua defesa. Então, foi algo assim que ele fez muito à frente do seu tempo. Muita gente na época, incluindo eu, né, a criança de 11 anos, vendo aquele jogo pela TV, não entenderam nada do que ele estava fazendo, ficaram super bravos, mas hoje, 10 anos depois, eu vejo que o porquê o Patriots é uma franquia tão vencedora, né, porque tá muito na vanguarda, tá fazendo coisas que ninguém nem esperava naquela época, eles já estavam fazendo. Então é isso, pessoal. Esse foi o último episódio dos Jogos Inesquecíveis, mas ainda tem muitos episódios pela frente do Terceira Descida. Toda terça-feira a gente aparece aqui na telinha de vocês aí do YouTube com um episódio sobre a NFL semanal. Tá muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Vou deixar aqui para vocês verem todos os vídeos da série. Foi muito bom, todo mundo mandou muito bem. Então, se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu like. Comente aí nos comentários qual foi seu jogo inesquecível, por que você tem esse jogo inesquecível, como que você começou a torcer para um time da NFL. Deixe seu feedback, se gostou ou não. E é isso, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!